الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ثم أما بعد meu irmão, minha irmã, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como prometido, hoje inshallah ta'ala falaremos algumas regras e alguns esclarecimentos acerca de uma das últimas obrigações ou de uma última obrigação, inshallah ta'ala, neste mês de Ramadã. Falaremos do Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr. Assim, o Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr é uma obrigação para todos os muçulmanos, lógico que tiverem posses para tal. Mas, como prometi que falaríamos de alguns equívocos, primeiro, muitos de nós pensamos que Sadaqatul Fitr é facultativo. Não, o Sadaqatul Fitr é obrigatório. Traremos provas para tal. Muitos de nós, entre outros equívocos, pensamos que Sadaqatul Fitr só é obrigatório para pessoas ricas. Não. O Sadaqatul Fitr é obrigatório para todo indivíduo que tiver possibilidades de alimentar a sua família naquele dia do Eid e restar algo fora daquilo que é a sua medida de alimentação diária. Então, aquilo que restar depois de alimentar a sua família, faz um cálculo. Isto que eu tenho basta para alimentar a mim, a minha família, a todos a quem estão na minha tutela. Então, aquilo que restar nela torna-se obrigatório o Sadaqatul Fitr. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esta nossa temática. O nome em si já nos diz Sadaqa, ou pode ser chamado de Zakat, que é caridade, Al-Fitr, que é relevante ou referente à quebra do jejum geral do Ramadã. Não é aquela quebra diária, a quebra jejum geral. Logo com isso já estamos tendo uma noção que esse Sadaqatul Fitr, como muitos sabemos, ele ou ela, a caridade, torna-se obrigatório depois do término do jejum. Meu irmão, minha irmã, primeiro, é obrigatório para si e para mim. Segundo, é obrigatório para aqueles a quem eu e você estamos tutelando. Filhos, lá entram até os pais se estiverem na nossa tutela, esposa e demais. Um ponto importante. Não é permissível dar o Sadaqatul Fitr ou outro Zakat àqueles a quem nós estamos tutelando, isto é, aqueles que estão na nossa responsabilidade. Como assim? Eu sou obrigado pela legislação de Allah em alimentar a minha esposa, em alimentar os meus filhos, assim como você, meu irmão, e alimentar aos demais que estão na nossa tutela. Logo, esses estão na nossa responsabilidade, estes estão no nosso campo de alimentação. Com isso quer dizer, eles não podem ser beneficiários do Sadaqa, porque estaria voltando aquela doação para mim mesmo. Certo? Um outro ponto importante, que eu prefiro dar agora, logo na parte introdutiva, se não esqueço-me, uma mulher, se ela for rica, se ela for uma mulher de posse, casada, se o seu marido não tiver possibilidades, se o seu marido não tiver posses, aí esta mulher pode dar Sadaqatul Fitr para ela mesma. Aliás, para ela mesma não, quer dizer, ela pode dar Sadaqatul Fitr dela mesma. Significa que as suas posses, ou com seu dinheiro, ou com seus bens, queria assim dizer, ela pode dar o Sadaqa al-Fitr. Mas, em contrapartida, mesmo que ela seja rica, e ela sendo casada e o marido tendo possibilidades financeiras, possibilidades que são relevantes à obrigatoriedade do Sadaqa, o homem, que é o esposo, é quem tem a obrigatoriedade de pagar o Sadaqatul Fitr para a sua esposa. Sim,
Agora vamos sim algumas regras desta caridade. Uma das regras que nós falamos logo na parte introdutiva, que ela é obrigatória. Temos um hadith este que Ibn Umar radiallahu anhu já nos traz, hadith este que encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari, disse: farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Só este trecho já nos basta. O hadith continua, havemos de dar a continuidade. A Rasul sallallahu alaihi wasallam tornou obrigatório a caridade de fitr. Prontos. É obrigatório sim. Não é facultativo como muitos pensamos. Não só a unanimidade dos teólogos da sua obrigatoriedade. Podemos constatar isto num livro de jurisprudência chamado Al-Mughni. Não só. Podemos vos trazer um outro hadith de Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ibn Abbas radiallahu anhu, ele diz que فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Este hadith, dele podemos trazer outras regras subsequentes ou relacionadas com esta temática. Primeiro, o hadith inicia como hadith de Ibn Umar. Inicia ao dizer que o Nabi alayhi salatu wassalam, o mensageiro de Allah, tornou obrigatório a caridade de fitr. Certo? A pergunta é: qual é a finalidade desta caridade? Isto é, o que é que eu ganho ao tirar para além do cumprimento desta obrigatoriedade? Meu irmão, minha irmã, tem muitos benefícios. Dentre eles foram aqui citados neste hadith. Disse Tuhrat al-Saim, como meio de purificação do próprio jejuador. Aí pode surgir uma pergunta: mas irmão, eu estava num processo de purificação mais alto. Eu estava jejuando, já venho 30 ou 29 dias jejuando, me purificando dos pecados, assim como foi citado no hadith anteriormente, que aquele que jejuar com fé e esperança, ele perdoar todos os seus pecados. Então, de que purificação estamos falando? O Nabi alayhi salatu wassalam responde essa nossa questão ao dizer: min al-lagw wal-rafath. É uma purificação da linguagem obscena, das palavras fúteis, da linguagem caluniadora, de toda a palavra má solta, de toda palavra absurda que sai de nós. Às vezes, inconscientemente, nós tiramos-la. E nós sabemos que um dos graves pecados é caluniar, é falar mal do outro, é tirar a honra do outro, é tirar a credibilidade do outro. Meu irmão, minha irmã, esta caridade obrigatória foi tornada, ou essa caridade de fitr foi tornada obrigatória como uma purificação do jejuador, das falhas que possam ocorrer no percurso do nosso jejum. Portanto, para além de cumprir com este dever, você fica salvo, você fica expiado de todas as falhas que terá cometido nesta grande maratona do Ramadã. Meu irmão, tem outro benefício? Tem sim. Um dos maiores objetivos também, disse o وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ, é para servir como uma alimentação, como um sustento para aqueles que são necessitados. Sim, meu irmão, não há dúvida alguma que é dolorido os que têm mais e os que têm médio estiverem normalmente festejando, e esta festa denominada como a festividade islâmica, e os demais muçulmanos, simplesmente por não terem com o que festejar, ficarem encurralados nas suas casas, tristes, ficarem sem este mérito. Por essa razão, o Islã vem para obrigar a você, meu irmão, a mim e a todos nós partilharmos com aquilo que temos aos outros. Aí entra a nossa outra parte. Não é só obrigatório para aqueles que têm posses financeiras altas, como nós pensamos. Não, é a partilha. Falaremos sobre isso em breve, inshallah ta'ala.
Dando continuidade a este hadith que traz muitas regras, o hadith também já enumera ou já ilustra o tempo que deve ser tirado Sadaqat al-Fitr. Isto é, as condições. Agora sim, seja bem-vindo às condições da perfeição e da aceitação desta caridade sua, minha e de todos nós. O Rasul, ou este hadith, afirma ao dizer Man addaha. O Rasul sallallahu ilustra Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun. Aquele indivíduo que cumprir com esta caridade antes da oração do dia 1 de Shawwal, isto é, antes da oração do Eid. Esta sim é uma caridade aceita como tal. Aceita como você, eu e todos nós termos tido a possibilidade, a oportunidade de cumprir com esta obrigação. Quero com isso dizer, quem praticar, quem cumprir com a doação com a sua doação de Fitr, com a caridade de Fitr, antes da feitura do Eid, então, meu irmão, minha irmã, esta sim é a caridade aceite. Em contrapartida, ومن أداها بعد الصلاة فهي زكاة من الصدق فهي صدقة من الصدقات. Hadith relatado no compêndio de Imam Abu Dawud, hadith autêntico. Aquele indivíduo que cumprir com esta obrigatoriedade, cumpriu sim, alhamdulillah, mas cumpriu descumprindo uma das suas condições. Cumpriu não de forma como foi estabelecido, da forma como ele quis. Então, se ele der esta caridade depois da feitura do Salatul Eid, esta caridade não é aceita como caridade de Fitr. Logo, não tem as ditas recompensas. Logo, está sujeito a um pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem der depois do Salatul Eid, esta caridade é aceita como uma caridade qualquer, uma caridade facultativa. Já não é aquela caridade obrigatória, porque aqui tiramos a sua condição da aceitação. Meu irmão, minha irmã, eu gostava de chamar-lhe, quando eu afirmava no início ao dizer que um dos seus méritos, ou um dos seus benefícios desta caridade, está o purificar o jejuador das suas falhas durante o jejum, e não só alimentar os necessitados, mas aqui tem uma outra parte importante dentre os seus méritos e dentre os seus benefícios. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando foi perguntado acerca da interpretação do versículo do Surat Al-A'la, um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. A tradução do versículo quer dizer assim, aproximado: bem-sucedido, triunfado, prosperado quem? Man tazakka. Próspero está aquele indivíduo. Bem-sucedido está aquele indivíduo. Triunfado está aquele indivíduo que fez o quê? Man tazakka, que se purificou. Wa dhakara isma rabbihi, e seguiu recordando-se do seu Senhor. Wa salla, e orou, fez a oração. Os sahabas perguntaram ao Rasulullah de que se refere este versículo. Que purificação é referida? Que oração é referida? Que recordar Allah é referido? O profeta Muhammad s.a.w. disse, este versículo revelou-se, ou foi revelado, referente ao Sadaqatul Fitr, à oração do Eid e aquelas lembranças que são takbirats que nele existe. Portanto, meu irmão, minha irmã, além de este Sadaqatul Fitr purificar a nós de falhas cometidas no decurso do Ramadã, além de este Sadaqatul Fitr ser um meio de alimentar os necessitados, também eleva-nos à categoria dos bem-sucedidos, dos triunfados. Allahumma ja'alna minhum, que Allah nos faça dentre eles. Amém, ya Rabb. Agora sim, vamos para uma outra regra.
Falamos aqui no início, quando trazíamos este hadith, o tempo do céu, o tempo que deve ser tirado Sadaqat al-Fitr. Nós poderíamos, para além do hadith que já afirma, já compreendemos com o hadith aqui de Ibn Abbas, hadith no compêndio de Imam Abu Daud, que tem um tempo pré-determinado, pré-fixado. Então, podemos nós, aglomerando ou agrupando outros hadiths, podemos afirmar categoricamente que existem, ou pode-se dividir o tempo de doação, o tempo de cumprimento em 2 ou 3 tipos, ou 2 ou 3 tempos. Primeiro, o que vem no hadith já nos confirma, e aquilo que foi praticado pelos sahabas, pelo profeta, por aí. O mais importante, o primeiro tempo é aquele tempo que nós podemos chamar como o tempo recomendado. E quando falamos do tempo recomendado, já estamos falando do tempo também prazo, tempo limite. Na base deste hadith, e na base de um outro hadith que encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari, hadith que diz Amara biha an tuaddi qabla khuruj an-nas ila as-salah. Estamos a falar do hadith de Ibn Umar, do Bukhari, hadith de Ibn Abbas, de Abu Daud. Todos esses afirmam que deve ser dado antes, o Nabi ordenou que fosse dado antes da feitura da oração, ou antes das pessoas saírem para a oração. A oração do Eid. Este é o tempo pago, este é o tempo recomendável, este é o tempo limite. O outro tempo seria o tempo permissível. Sim, é permitido, amado irmão, minha irmã, dar o Sadaqat al-Fitr 2 dias antes do Eid. É permitido, até 2 dias antes do Eid. É permitido. Isto facilita, por vários aspectos nós podemos aqui encontrar, mas o tempo não é suficiente. Mas permitam-me, imaginem vocês que existem, como todos nós sabemos, que existem coletores da zakat, coletores da caridade. Aquelas instituições que são que administram o Sadaqat al-Fitr, a caridade. Eles recolhem dos doadores para fazerem chegar aos beneficiários. E vocês sabem que o hadith afirma que deve ser dado antes do que das pessoas fazerem o salat. Não importa quem está a dar, se é o doador principal, se é o administrador, se é o distribuidor administrativo, não importa. O importante é que deve chegar ao beneficiário antes da feitura da oração. Esta é uma das grandes falhas que nós fizemos. Por essa razão, tem aqui esta expansão da permissibilidade. Tem um tempo permitido, que é dado 2 dias antes. Isto facilita com que a parte administrativa da coleta de zakat e da distribuição de zakat faça chegar ao beneficiário antes da hora limite, antes do tempo limite. Por essa razão, este é o segundo tempo que nós poderíamos aqui ilustrar, e temos provas disto que estamos a falar, que é para além de dizer que é para permitir os distribuidores ou a própria administração, não. Temos provas acerca disso? Sim, temos, que é permitido dar 2 dias antes. Sim, temos provas sobre isto. Dentre eles, temos hadith de Nafi, hadith este de Nafi, queria dizer, que encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari, que diz que o Ibn Umar também já deu, Ibn Umar é um grande sahaba também, que dava o Sadaqat al-Fitr, já deu 2 dias antes ou 1 dia antes do dia de Eid. E é por essa razão, amados irmãos, para cumprir com tudo isto que está aqui a ser falado, é por essa razão que é sunnah, é facultativo, é recomendável. O Salat al-Eid de Fitr, esse Salat al-Eid de Ramadã, depois de Ramadã, é sunnah fazer um pouco tarde. Por quê? Mais tarde, para facilitar aos doadores fazerem chegar o Sadaqat al-Fitr aos seus beneficiários antes da hora do Salat. É por isso que é sunnah. E é sunnah também fazer o Salat Eid al-Adha mais cedo, para permitir dar tempo aos que vão fazer o Udhiyah, aos que vão fazer o abate de animais,
para facilitar, dar-lhes tempo de fazer o abate, uma vez que eles ainda estão em jejum, fazer o abate, e depois daí, para quebrar o jejum a partir da sua carne, preparativo da carne e tudo isto. Hoje nós fazemos o contrário. Hoje a gente só olha, vamos fazer aí de que hora? 6 horas. Meu irmão, 6 horas que você vai fazer o Eid. Não há de ser fácil facilitar, não há de ser fácil, queria dizer, para aqueles que ainda não deram Sadakat al-Fitr, fazer chegar aos outros, ainda é cedo. Portanto, é recomendável fazer o Salat al-Eid. Salat al-Eid é depois do nascimento do sol, certo? Até antes do Zawal, digamos assim. Quer dizer, você pode fazer 8 horas, pode fazer 8h30, pode fazer 7h30, pelo menos até 9, não é problema isto. O importante é para dar facilidade àqueles indivíduos. Meu irmão, minha irmã. Eu acho que o tempo já nos foge para esta primeira parte desta nossa temática, mas permitam-me trazer um outro ponto, uma outra nota, só para terminar. O tempo que torna-se obrigatório, isto é, até quando o Zakat al-Fitr torna-se obrigatório. Nós já explicamos para quem torna-se obrigatório. Agora, até quando, a partir de que momento? Neste momento em que nós estamos antes do dia 28, antes do dia 29, o Sadakat al-Fitr ainda não entrou a obrigatoriedade total. Portanto, torna-se obrigatório a partir do momento em que entra o sol. O ocaso do sol do último dia do Ramadã, Sadakat al-Fitr tornou-se obrigatório. Sim. Atenção. Logo que opõe-se o sol com o pôr do sol do último dia do Ramadã, entra o primeiro dia de Shawwal. Então aí torna-se obrigatório. Nisso eu gostava de extrair algumas lições. Os ulamas extraíram aqui, neste grande livro de jurisprudência chamado Al-Mughni, encontramos aqui algumas outras lições extraídas, alguns outros ensinamentos benéficos. Primeiro, aquele indivíduo que casar antes do nascimento, antes do ocaso do sol, casou no último dia de Ramadã, antes do ocaso do sol, certo? Casou depois de Asr. O casou antes de Maghrib. Se entra o Maghrib, já entrou o Shawwal, enquanto já é casado, ele é obrigatório tirar Sadakat al-Fitr para si, para aquela mulher. Quer dizer, o pai daquela mulher onde ela estava antes, já saiu-lhe a obrigatoriedade de tirar Sadakat al-Fitr. Vejam que lições nós podemos extrair na base disto. Bem, se nascer uma criança antes do opor do sol, antes do ocaso do sol, do último dia de Ramadã, nasceu, dia seguinte a Eid, nasceu antes do Maghrib, esta criança também torna-se obrigatório para o pai tirar Sadakat al-Fitr. Um outro ponto. E o que falar de um feto que ainda está na entranha de sua mãe? A mulher está grávida. Será que é obrigatório tirar Sadakat al-Fitr para este feto? O consenso maioritário dos sábios unanimam que não é obrigatório. Portanto, ele ainda não está em vida, não é obrigatório. E não só, quer dizer, ainda não está no mundo, e não só, é recomendável. Quer dizer, quem preferir pode fazer. Porque assim, um grande Sahaba, Uthman ibn Affan, o genro do Nabi, o terceiro sucessor, ele fez a caridade obrigatória, cumpriu com a caridade de Fitr para um nenê que ainda não estava nascido. Certo? Outra coisa mais importante. Quem morrer, vamos lá. Dizem, وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. Quem morreu depois do ocaso do sol, este morreu depois da zakat ter sido obrigatório para ele. Quer dizer, ele também tem que pagar. Ou os que ficam devem pagar por ele, a partir dos seus bens. Meus irmãos, minhas irmãs, há muito que falar sobre esse assunto. O mais importante é termos mais esclarecimento possível, porque estamos a falar de um ato obrigatório. Meu irmão, minha irmã, ficamos por aqui. Inshallah, continuaremos na nossa próxima conversa outros aspectos relevantes às regras desta obrigação de Fitr, ou esta obrigação da caridade de Fitr. Barakallahu fikum jami'a, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيها بإذن ربهم من كل أمر